Bom, pessoal, neste vídeo nós vamos falar uma vez mais sobre o controlador de temperatura TLK48 da Coel, controlador aí usado para fazer o controle de temperatura de processo aí. Nós vamos falar um pouco sobre configurações desse controlador. Vamos a um mapinha de configurações, eu achei bastante interessante. E agora eu descobri que parece que tem uma senha aqui para acessar as configurações. Então vamos ao mapinha que eu acho que fica mais interessante compreender um pouco. Então vamos na posição aqui que nós... Opa, aqui. Então veja que se eu pressionar a letra P, eu navego. Ele tem vários set points aqui, esse controlador, né? Tem 1, 2, 3 e 4. Depois vem alarme 1 e 2. Então se eu for pressionando essa letra P, eu vou navegando aqui pelo set point e pelo alarme. Até o alarme 3. Aí tranquilo. Mas se eu pressionar a letra P por 3 segundos, eu já entro aqui nesse menu de configuração. Então veja, vai começar a aparecer isso aqui para mim. REG, que seria controle automático. Acesso aos parâmetros de operação. Controle manual. Liga, desliga, alt barra self-tune. E controle desativado. Então, por exemplo, aparece isso aqui para mim. Com setinha para cima e para baixo. Eu vou navegando aqui até, por exemplo, eu quero entrar em configurações. Eu vou ver o setinha para cima ou setinha para baixo, pressionando aqui a setinha, por exemplo, eu vou navegando setinha para baixo. Eu vou pressionando aqui, vai navegando por esses menus aqui. Então, a hora que eu chegar em configuração, aqui eu quero entrar aqui em configurações. Eu pressiono a letra P. Então agora eu estava olhando aqui, eu descobri que aparentemente pede uma senha para entrar em configurações aqui, né? A ideia de fazer esses vídeos aqui sobre esse controlador é que um colega aí ele está com problema desses controladores e ele perguntou como acessar aí as configurações. Então eu já fiz um vídeo e subi esse vídeo para o YouTube para tentar dar uma ajuda para ele. E agora eu descobri aqui que tem parece ter ele pede uma senha de acesso às configurações. Então, por exemplo, eu estou aqui em configuração, pressiono a letra P. Se ele pedir uma senha, eu coloco essa senha 381. Através da setinha para cima ou setinha para baixo aí. Setinha para cima para aumentar o número, setinha para baixo para diminuir o número. Eu pressiono a letra P. E daí a hora que eu pressionar a letra P, ele já desce aqui para o submenu de configuração. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem aí em torno de 8 submenu de configuração. Então, por exemplo, eu estou no submenu de configuração, setinha para cima e para baixo, eu vou navegando entre os submenus. Digamos que eu não quero entrar nesse submenu, eu quero entrar nesse. Então, a hora que eu chegar aqui, eu pressiono a letra P. Pressionando a letra P, por exemplo, eu quero ver o tipo de sensor que eu estou usando aí. Seleciono, a hora que eu pressionar a letra P, entra aqui nesse menu. E daí, entrando nesse menu, já aparece aí qual é o tipo de sensor que eu estou usando. A hora que eu entrar no SENS. E daí eu vou selecionar o sensor tipo J. Aí beleza. Com a setinha para cima e para baixo eu vou navegando entre as configurações. Se por acaso eu quiser retornar ao submenu, eu pressionando a setinha para cima ou setinha para baixo por 3 segundos, eu retorno novamente a esse submenu. Se eu quiser, por exemplo, vir aqui em outros, seria as saídas, então eu pressiono a letra P, por exemplo, a hora que eu chegar em outro, e eu entro aqui na configuração das saídas. Eu configuro da forma que eu quero. Então, se eu pressionar a setinha para cima ou setinha para baixo por 3 segundos, eu saio desse submenu novamente e vou para um próximo submenu. E assim sucessivamente. Eu reparei que esse controlador ele em bastante configuração. Então, aqui para detalhar mais, daria bastante vídeos aí para
mostrar as configurações, mas é dessa forma que funciona. Se eu quiser sair do submenu, eu vou pressionando a setinha para cima ou setinha para baixo, aí por 3 segundos eu vou subindo aí de submenu. E para entrar nos menus, pressionando a letra P em cima do menu aí, beleza? Então é dessa forma que funciona. Então se eu vou entrar em configurações e ele pedir uma senha, coloca aí a senha 381, pelo menos é o que está mostrando aqui. No K48 lá da Coel é 173. Isso daqui eu não tinha visto, mas tá dizendo aí que é 381. Beleza? Então vamos voltar aí a outras configurações para nós darmos mais uma olhada. Eu virei aqui só para nós olharmos aquele. Então dessa forma, aqui eu tinha mostrado essas configurações, mas aqui não está falando sobre aquela senha, né? Que se eu pressionar a letra P por 3 segundos, eu começo a navegar aqui nesses menus, eu venho em configurações aqui, e aqui não está dizendo que tinha aquela senha. Então se pedir a senha, a hora que eu chegar em configurações, pressiono a letra P, se pedir senha, coloca aquela senha lá. Uma vez selecionado o menu desejado, pressiona a letra P para confirmar. As seleções OPR e Conf, que seria configurações, acessam submenus que possuem outros parâmetros. Então, se eu for entrar em configurações aqui, menu de parâmetros de configuração, contém todos os parâmetros de operação e de configuração. Configuração de alarme, controles, entradas e saídas. Então aqui já não fala daquela senha, mas se pedir a senha, você insere a senha 381 e pressiona a letra P novamente. Então aqui se eu entrar no SP aqui, que seria o primeiro menu aí, então com a letra, na hora que eu entrar em configurações, já vai aparecer esse para mim. Então pressionando a letra P aí eu já começo a navegar nesse submenu. Então aí está falando sobre o número de pontos de programação, quantos que eu quero. Mas o principal aqui seria o set point mínimo e o máximo. Veja que o mínimo é 1999, negativo, né, menos. Então aqui eu coloco 0. E no máximo aqui eu coloco 250, porque o processo aí, no caso nosso aí, é 250 graus no máximo. Então aí depende muito de onde vai ser aplicado o controlador de temperatura. Depois eu retorno pressionando a letra P, a setinha para cima, eu saio daquele submenu e daí começa a aparecer todos os submenus. Eu venho no INP aqui para programar o tipo de sensor. No caso aqui eu estou fazendo esses vídeos aqui mais porque o Claudio Nilson ele está com problema no controlador desse. Então, mais para ele se familiarizar aí com o manual e tentar resolver o problema dele lá. Então aqui já está selecionado o J. Se não tiver no SEN, que seria o tipo de sensor de entrada, que seria o tipo de termopar, já tá J, mas se não tiver, setinha para cima e para baixo, eu vou navegando aqui até aparecer o J. Depois eu pressiono a letra P e confirmo. Então o tipo de sensor aí, tá falando aí sobre a temperatura de cada sensor, que o mínimo desse é menos 160, o J menos 160 a 1000 graus Celsius. O próximo aqui é menos 256 a 1832 Fahrenheit. E assim sucessivamente. Então aí está falando sobre os tipos de sensor. E aqui também está falando sobre o offset. Isso aqui normalmente nós não mexemos, fica tudo dessa forma. Mas aqui está falando sobre o offset. Ele está 0 aqui. Mas se vem alguém fazer a calibração no controlador e fala, olha, esse controlador não está lendo de forma correta, ele está lendo 10 graus acima aí. Então aqui nós conseguimos mudar a leitura do controlador também. Se ele estiver fazendo a leitura de 10 graus acima, isso quer dizer que dá para eu
ajustar a leitura dele aqui. Seria dessa forma. Então só se ele estiver lendo aí algum valor acima ou algum valor abaixo eu consigo ajustar. Aqui está falando sobre erro, operação, isso aqui normalmente não se muda. Aqui está falando sobre aqui, eu saí desse submenu, eu tenho que entrar nesse submenu para as saídas aqui. Então aqui eu configuro para que eu vou usar a saída, para a saída 1. Para que eu vou usar? Função da saída 1. Aqui já está dizendo saída de controle primária, que é aquela que vai chavear lá o relé de estado sólido, o SSR, o contator. E as demais saídas, aqui a 2 está dizendo que é saída alarme normalmente aberto. E aqui a saída 3 está deixando desabilitado. Então dessa forma aí que funciona as configurações do controlador. Depois tem outros submenus aqui, tem esse submenu LBA, o alarme de saída correspondente ao sinal de alarme LBA. Só que eu nunca usei esse tipo de alarmes aqui. Depois tem um outro submenu aqui, REG. Ele já vem configurado como PID. O que eu mais uso é o PID. Aqui está falando também, esse controlador, assim como o K48, ele pode ser usado para aquecimento e resfriamento. Então ele já vem configurado para aquecimento. Então, mas se eu quiser colocar ele para resfriamento, tem a opção aqui também, que é Cool. Mas ele já vem configurado para aquecimento. No esterese do controle on-off, se eu usar o PID, então o esterese do on-off aí já não seria tão interessante. Então, mas aqui está dizendo que seria o tempo de retardo de entrada de partidas, aqui também está 0, não tem problema. O alto é a habilitação do auto-tune, só que depende muito do processo que está sendo usado. Veja que ele tem menos opções do que o K48. Normalmente eu vou mudando o valor aqui conforme o processo lá e vou fazendo os testes para ver. Aqui ele usa o 1, mas isso aí depende muito do processo que está sendo usado. Aqui também ele fala sobre outras funções. Já vem várias pré-configuradas aqui. Nós não vamos detalhar isso aqui porque é bastante configuração. E muitas vezes nós não usamos nem metade das configurações. A função da tecla U, eu posso mudar a função dela conforme aquilo que a pessoa desejar. Aqui tem mais algumas funções sobre setpoint, variável, visualização no SCV. Ou seja, lá já está dizendo que é o valor do processo, que seria o valor que vai apresentar na tela do controlador aí na hora que você liga. Está dizendo que é o valor do processo, ou seja, a temperatura, o valor da temperatura lá que está fazendo a leitura. Aí já não mudaria, continua o mesmo. A edição do setpoint ativo dos alarmes, aqui SAE, o setpoint ativo pode ser modificado. Já está aí numa tela que teoricamente já estaria bom para o operador. Isso quer dizer que o operador ele consegue mudar aí o setpoint tranquilamente, isso aí sem problema. Aqui nós já falamos, esse vídeo é mais para falar alguns detalhes aí sobre o controlador. Aqui seria o esquema elétrico dele, 7 e 8 a alimentação, 9 e 10 a saída 2 e 11 e 12 a saída 1. Normalmente a saída 1 já vem configurada como saída de controle aí. E aqui nós já falamos em outro vídeo, que seria a tela de erros. E aí tranquilamente. Beleza, pessoal? Um abraço, até mais.